Olá, gente. Boa noite. Hoje a gente vai assistir uma palestra do Dr. Guilherme Jesus. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre doenças autoimunes e gestação. Então, ele é professor de obstetrícia do Hospital Universitário Pedro Ernesto, médico obstetra do Instituto Fernandes Figueira e membro da Associação Internacional para Estudos Clínicos em Síndrome Antifosfolipídica. Pode começar, doutor. Tá bom. Primeiro, queria agradecer o convite para participar. A Liga da Faculdade de Petrópolis eu participo com bastante frequência, acho que até estava lembrando, acho que nos últimos 4 anos eu tenho ido quase todo ano participar, é um prazer sempre trocar ideias, principalmente com as pessoas mais novas e especialmente mostrar coisas da obstetrícia que são um pouco diferentes, né, do nosso dia a dia, né? Deixa eu abrir aqui o meu slide. Bom, então vocês estão vendo aí? Conseguem ver o meu slide? Sim, tá certinho. Certinho, né? Tá bom. Então, eu vou falar sobre doenças reumatológicas e gravidez. É um tema muito específico, né? Nós, na UERJ, a gente tem um ambulatório específico, né? Que é esse ambulatório aqui de cima, que é o pré-natal de autoimunidade e trombofilia, que a gente lida com os pacientes com doença reumatológica. E também, obviamente, trombofilias, né? Quando a gente fala de doença reumatológica, é muito amplo, talvez quem ainda está mais novo na faculdade vai ter ouvido falar alguma doença ou outra, algumas podem nunca ter ouvido falar, mas isso faz parte, né? O meu objetivo aqui, óbvio que não é formar ninguém aqui, especialista nessa área, mas é basicamente orientar como que a gente raciocina, e isso acaba valendo para outras coisas, outras formas de entendimento do acompanhamento de uma doença clínica na gravidez, essa interface, né? E é um tema que para mim é muito grato, que é muito importante, que foi minha tese de mestrado e doutorado eu fiz sobre o lúpus e gestação. Eu vou tentar não cansar muito vocês, eu sei que tem uma parte que ficou muito rápida de informação, então, por acaso, se ficar alguma informação pendente ou alguma coisa em dúvida, vou ficar à vontade para a gente conversar depois no final da aula. Bom, então, começando, as doenças autoimunes, né, são causadas pela deposição de imunocomplexos, resultando em uma inflamação estéril, e acomete diversos locais, né, diversos articulação, que é o característico, né, da doença reumatológica, mas também pele, vaso sanguíneo e diversos outros órgãos, como a gente vai conversar. A grande parte das doenças autoimunes ela é mais comum em mulheres e muitas delas está em idade reprodutiva, como por exemplo o lúpus eritematoso sistêmico, que vai ser acabado sendo nosso protótipo, é a doença que a gente vai conversar mais hoje, porque ela é mais comum em mulheres, 9:1, assim como a artrite Takayasu, e ela acomete as mulheres em idade reprodutiva. Outras doenças também são mais frequentes em mulheres, como a síndrome de fosfolipídio, e também a gente vai ver que tem uma característica importante, que é o acometimento, às vezes, exclusivamente da parte obstétrica, é uma interface, a SAF, que a gente chama, né, é uma interface entre a reumato e a obstetrícia. E ainda temos outras situações, como artrite reumatoide, esclerodermia. A esclerodermia é uma doença mais rara, a artrite reumatoide é bem mais comum, mas tende a acometer mulheres de idade mais avançada. Mas o que a gente vê é que sempre acomete mais mulheres do que homens essas doenças, e aí, obviamente, a gente acaba tendo que cuidar delas no ciclo gestacional, né? A maior parte já possui o diagnóstico antes da gestação, não é comum nós fazermos o diagnóstico da gravidez, ela já vem com um diagnóstico, mas até ainda esse último mês a gente teve um diagnóstico de arterite Takayasu, por exemplo, numa gestante lá no Pedro Ernesto. Então, às vezes acaba acontecendo. Às vezes a paciente não tinha acesso ao sistema de saúde, enfim, tinha dificuldade e acaba engravidando e aí a gente faz o diagnóstico. Ou então, a gente tem que lembrar que a gravidez pode induzir ou até mesmo exacerbar algumas manifestações em pacientes que não tinham diagnóstico.
mas isso pode também dificultar as alterações fisiológicas da gravidez, que acaba mimetizando algumas doenças ou mesmo atrapalhando, né? As pessoas, é uma doença, mas a pessoa acha que aquilo é só da gestação. O atendimento tem que ser multidisciplinar para essas pacientes devido à complexidade dessas doenças. A fisiopatologia que a gente tem que lembrar, né, que a gestação ela apresenta uma supressão imunológica para receber o feto, porque ele é um enxerto semi-halogênico. O que é isso? O feto ele tem células paternas, antígenos paternos, né, para ser mais específico, e a gestante precisa de um sistema imune que ele aceite, né, essa célula, esse antígeno que não é dele, é um antígeno non-self, que a gente chama, para que ele não ocorra uma rejeição, como se fosse, por exemplo, um órgão transplantado. A gestação tem essa supressão imunológica. E parte dessa modificação para aceitar esse feto parece influenciar doenças autoimunes, como, por exemplo, o estrogênio estimula e o androgênio inibe a resposta do linfócito T, e a progesterona tem uma ação imunossupressora. Além disso, a imunidade celular está deprimida, tendo um predomínio de resposta TH2, que é uma resposta de anticorpo, sobre a resposta TH1, que é uma resposta celular. Isso aqui, por exemplo, explica por que o lúpus, que é uma doença autoimune com uma resposta TH2, ele tende a piorar na gravidez, enquanto a artrite reumatoide, que é uma doença autoimune com uma resposta TH1, uma resposta mais celular, tende a melhorar na gravidez, porque a gravidez tem esse desbalanço aqui, né, tendendo para a resposta TH2 em comparação com a TH1. Além disso, você tem uma redução de produção de algumas interleucinas, como a interleucina 2, do interleucina-alfa e do TNF. O TNF que atua diretamente na artrite reumatoide, só que tem aumento da secreção de IL-4, né, interleucina 4, 10 e 13, que está responsável pela resposta humoral. Aí, por exemplo, isso aqui pode piorar o lúpus. Então, resumidamente, o que eu quero dizer aqui é que as alterações fisiológicas da gravidez podem piorar ou melhorar alguma doença. Tem uma certa lenda assim que a doença autoimune melhora na gravidez. Depende da doença. O lúpus pode piorar e a artrite reumatoide pode melhorar. Uma dúvida frequente é sobre a fertilidade, né? As pacientes com doença reumatológica possuem menos filhos e engravidam mais tardiamente que os controles da população geral. Uma das causas pode ser por perda gestacional, mas isso não é frequente. Algumas doenças causam isso, mas não são todas. Na verdade, poucas causam isso. Mas muitas vezes é a decisão da própria paciente. A paciente tem uma doença crônica que requer tratamento, às vezes internação, e ela acaba adiando ali a decisão, adiando voluntariamente a decisão de engravidar, ou às vezes decide ter um filho apenas, ou dois, em comparação com a população ao seu redor. Além disso, a doença ativa, né, independente da doença, e o uso de medicações está associado com um intervalo maior para alcançar a gestação, então a doença ativa dificulta essa gravidez. E a doença que leva essa perda gestacional, como eu falei, não são todas, a principal delas é a síndrome de fosfolipídio, que a gente vai conversar mais especificamente ali à frente. Mas outras doenças, por exemplo, a artrite reumatoide, e até mesmo o lúpus especificamente não causariam, né, isoladamente, tantas perdas gestacionais assim, seria mais a SAF. Alguns autoanticorpos já foram associados com perdas gestacionais, às vezes até autoanticorpos de doença mais simples, como tireoidite Hashimoto, né, um anti-TPO, anti-tireoglobulina, mas são muito dados controversos na literatura e não tem tratamento para isso. Vale lembrar que a infertilidade pode estar associada ao uso de medicação, como, por exemplo, a ciclofosfamida, que é usada para tratar o lúpus, é um agente quimioterápico, a gente usa para tratar câncer também. Então, ela acaba sendo citotóxico para o ovário, então não é a doença em si que causou queda na fertilidade, mas sim o tratamento. Quando a gente fala de uma gravidez de uma paciente com uma doença autoimune, eu tenho esses 3 pilares aqui que a gente tem que pensar e eles acabam meio que interagindo, né? O primeiro deles é como a gestação pode influenciar a doença. Eu acabei de falar ali, né, que algumas doenças podem piorar na gravidez, outras podem melhorar. Então, essa influência ela tem que ser entendida por nós, obstetras, e pelo reumatologista que está nos acompanhando. Como a doença pode influenciar a gestação e o feto? Como assim? Algumas doenças, como lúpus, síndrome de fosfolipídio, aumentam a incidência de pré-eclâmpsia, né, a pressão alta da gravidez, ou de um bebê que tem crescimento intrauterino restrito.
Isso pode aumentar a incidência. Ou então casos específicos como lúpus neonatal, que a gente também vai falar rapidamente aqui. Então a doença pode influenciar a gestação em um feto e às vezes justificar uma interrupção da gestação ou algo parecido. E por último, se as medicações que a paciente usa são teratogênicas, que ela vai ter que trocar a medicação, e aí a troca de medicação pode fazer com que ela ative a doença, e aí ela acaba, como eu falei, entrando nesse ciclo aqui, uma coisa tendo relação direta com a outra. E também, por exemplo, a paciente com doença ativa tem mais chance de complicação obstétrica, né, como parto prematuro e pré-eclâmpsia. Então, são esses 3 pilares. Aí, todas as doenças que eu for mencionar, eu vou basicamente tangenciar sobre esses 3 pilares aqui, esses 3 assuntos. E eu começo pelo carro-chefe, que é o lúpus, né? É uma doença autoimune heterogênea com hiperatividade do linfócito B. Mais frequentemente, ele é mais frequente em mulheres jovens em idade fértil, por isso que dentre as doenças autoimunes é o que a gente mais vê no nosso ambulatório. E aí dá para dizer que o lúpus acomete praticamente todos os sistemas, né? Praticamente todos é um exagero, mas muita coisa, né? Para quem viu aquela série mais antiga, né? Eu sou um pouquinho mais velho que vocês, mas o House, qualquer caso clínico do House, a hipótese diagnóstica era lúpus, porque acomete qualquer coisa, sistema nervoso central, hematológico, renal, gastrointestinal, olho, serosa. Uma das poucas coisas que o lúpus poupa é o fígado, mas tirando o fígado é até difícil lembrar de muito acometimento de pele, músculo esquelético, enfim. Então, lúpus, a brincadeira que se faz, né, e também para quem já passou na semiologia, que lúpus dá tudo, ele acaba sempre tendo um diagnóstico diferencial e muitas vezes você acaba se confundindo justamente porque ele entra tantas vezes no diagnóstico diferencial com tudo que as pessoas acabam se perdendo. Na gravidez, existia principalmente na década de 80, 70, uma incidência de ativação do lúpus muito, muito elevada, às vezes mais da metade dos casos, o que levava a uma regra dos reumatologistas de que a paciente com lúpus não poderia engravidar. Era uma regra isso. Essa regra caiu, felizmente, né? Porque, na verdade, o grande problema era que a gente tinha antigamente era uma qualidade ruim de acompanhamento, né? A gente tinha menor arsenal terapêutico para esses pacientes, e você também não entendia algumas regras que a gente vai discutir aqui, como, por exemplo, que a paciente tem que estar com a doença em remissão por pelo menos 6 meses para ela poder engravidar. Então, hoje em dia, a gente considera que tem aproximadamente 25% de ativação do lúpus na gravidez. Só que, de um modo geral, isso é leve, essa ativação é leve, sendo mais comum, né, a artrite, né, alteração articular ou cutânea articular, e principalmente no terceiro trimestre. A atividade grave do lúpus ela não é frequente. Eu vou falar aqui os dados do lado da nossa corte do Pedro Ernesto. A nossa corte tem mais de 200 pacientes com lúpus. Nessa parte aqui da corte que nós vimos, tivemos 29% de paciente com doença ativa na concepção e 13% com doença ativa no período pós-parto, né? Bastante similar ali com a literatura dentro da margem de erro. A nefrite, que é a forma grave do lúpus mais comum, ela, na literatura, acredita-se que 16% ativa, né? Isso faz parte, esse 16 está dentro desses 25 aqui de cima. Qual é o problema da nefrite? A nefrite tem mais de um problema. Ela tem uma associação significativa com hipertensão materna e parto prematuro. A nefrite do lúpus, ela se manifesta de modo geral com hipertensão e proteinúria, que é basicamente a nossa pré-eclâmpsia, que é o mesmo quadro clínico da pré-eclâmpsia, que é a nossa doença hipertensiva da gravidez. E aí o nosso diagnóstico diferencial pode ser muito dificultado, e eu vou te explicar isso rapidamente mais à frente. Das pacientes com nefrite, né, nessa nossa COST-UP, 41% estava com a doença ativa na concepção. Então, é uma forma mais grave da doença, com maior dificuldade de você botar a paciente ali redonda, ali, com a doença em remissão. Esse é um artigo publicado agora em 2019, do nosso grupo lá do Pedro Ernesto. Esse artigo mostra que no lúpus nós temos 6 tipos de nefrite, na verdade, mas basicamente 4 são mais relevantes, né? Mas que basicamente seria que as nefrites proliferativas, seriam classe 3 e 4, elas seriam mais graves do que as outras formas, né? Basicamente a classe 2 e 5 de nefrite. Então, o que a gente conclui nesse estudo aqui, é um estudo interessante, porque ele cria um critério novo, que o problema não é só ter nefrite, é ter nefrite, principalmente classe 3 e 4, que a gente normalmente descobre por biópsia.
E o que eu faço em relação à ativação do lúpus? Eu tenho uma paciente com lúpus ativo. O que eu faço para que ela não ative a doença? A primeira coisa, não suspender a hidroxicloroquina. E aí fica uma dica, gente, a não ser que seja talidomida, que é a medicação altamente teratogênica, mas que mesmo assim dificilmente a gente tem acesso hoje em dia, de um modo geral, não vale a pena você suspender uma medicação de qualquer doença, porque você não sabe se tem efeito ou não deletério para o feto, que dificilmente vai ser um efeito tão deletério assim, e muitas vezes a suspensão da medicação pode piorar a doença de base. Por exemplo, já foi comprovado na literatura que a suspensão da hidroxicloroquina na gravidez aumenta a atividade da doença. Então, você pode ter uma paciente que estava em remissão, aí eu já vi várias vezes, infelizmente, que o médico, às vezes o obstetra, às vezes o reumatologista, suspende a hidroxicloroquina porque a paciente engravidou, não sabe se é seguro, e acaba suspendendo a medicação. Não faça isso. A hidroxicloroquina, inclusive, é recomendada para manter o lúpus bem quietinho na gravidez, né? Isso já foi comprovado. Nós utilizamos o AS 100 mg dia para prevenção de pré-eclâmpsia, já que a pré-eclâmpsia tem uma incidência maior nessa população. E o que a gente pode utilizar de medicação para o lúpus na gravidez? Prednisona, metilprednisolona, né, os corticoides clássicos que a gente usa para o tratamento do lúpus, eles não ultrapassam a placenta. A azatioprina, que é o nosso imunossupressor de escolha, também pode ser utilizado. Tacrolimus pode ser utilizado, não é muito utilizado no Brasil também, mas basicamente a azatioprina é o nosso imunossupressor de escolha. E a hidroxicloroquina, como falei, não só pode, como deve ser utilizado na gestação. O micofenolato mofetil, o metrixate e a ciclofosfamida não devem ser utilizados porque são medicações sabidamente teratogênicas, como eu vou falar rapidamente. E aí vai para qualquer doença reumatológica, que o uso de anti-inflamatório na gravidez, não só porque o paciente tem lúpus, mas por qualquer motivo que você usa o anti-inflamatório não esteroidal por mais de 72 horas a 5 dias, está associado a fechamento precoce do canal arterial. Isso pode levar à hidropsia fetal e até mesmo óbito fetal, como eu já vi, infelizmente. Então, a gente não usa anti-inflamatório, mesmo que a paciente tenha uma artrite. A gente dá preferência, por exemplo, para utilizar a prednisona nesse caso. As medicações teratogênicas que eu mencionei, né, o metrixate é um antagonista do ácido fólico, então ele está associado a defeito de fechamento do tubo neural, mas também uma doença específica pelo metrixate, com restrição de crescimento, hipoplasia óssea supraorbital, redução de ossificação do crânio, micrognatia e retardo mental. Então a gente tenta suspender pelo menos ali 3 meses antes da paciente engravidar o metrixate para que ela possa engravidar posteriormente. Se engravidar sem querer, a gente suspende imediatamente. A ciclofosfamida é um agente antineoplásico, né? Então, obviamente, você não quer usar um quimioterápico numa gestação. Tem múltiplas malformações descritas, como retardo mental, defeito de palato, ponte nasal plana, e pode levar à supressão de medula óssea quando utilizado durante a gravidez. Então, mais uma medicação que a gente tenta evitar, a gente tenta suspender antes da gestação. E o micofenolato mofetil é um imunossupressor muito utilizado, por exemplo, para transplante, onde a gente usa para transplante renal, mas também ele é utilizado para nefrite lúpica. Ele está associado com abortamento e com malformações características como de ouvido externo, fêndula palatina, defeito de membro, coração, esôfago e rim. Nós temos, infelizmente, também alguns casos, eu me lembro pelo menos de 2 ou 3 lá do Pedro Ernesto, o paciente engravidou sem querer, utilizando o micofenolato mofetil, e o bebê nasceu com uma formação bastante característica. Os biológicos, eles não são muito utilizados na paciente com lúpus. O único biológico liberado para o lúpus é o belimumab, é um anti-bleed bastante específico. O etanercept, o infliximab e o adalimumab, eles são anti-TNFs. Vou mencionar eles mais para frente, porque eles são muito utilizados para artrite reumatoide. Eles podem ser utilizados, são categoria B. O certolizumab, ele não cruza barreira placentária, também é um anti-TNF, e pode ser utilizado com segurança na placenta, mas esses também não são muito utilizados para o lúpus. No lúpus a gente usa ou o belimumab ou o rituximab, que é um anti-CD20. A gente recomenda a suspensão por falta de dados de segurança nesses casos. Então, medicação biológica a gente não usa no lúpus e gravidez.
A gente avalia a interrupção da gestação apenas se houver falha terapêutica e drogas contraindicadas na gestação sejam indispensáveis, o que é muito incomum. Então, se a paciente ativa o lúpus, a gente tenta tratar ela clinicamente, óbvio que com restrição do nosso arsenal terapêutico, mas a gente tenta manter essa gestação. E a gente orienta, isso aqui é fundamental, isso mudou o entendimento lá da ativação do lúpus na gravidez, que a paciente que engravida com pelo menos 6 meses de doença inativa, ela tem melhor chance de continuar com a doença inativa durante toda a gestação. Outro dado é que evita-se que a paciente engravide nos primeiros 2 anos de abertura da doença, que é normalmente quando as coisas do lúpus vão aparecendo, ela não tem nenhuma surpresa ali de um surgimento de uma doença mais grave ainda na gravidez. Então, seguindo essa regra, isso melhorou muito o nosso acompanhamento e o nosso sucesso no acompanhamento da gestação das pacientes com lúpus. Mas perceba que eu falei várias vezes aqui que não pode engravidar com a doença ativa, não pode engravidar com a doença em atividade, ou seja, o que a gente precisa? De planejamento. A gente precisa planejar a gestação numa paciente com lúpus. Agora, no PEDERNEST, na nossa série de 2011 e 2018, apenas 18% das pacientes planejaram a gestação. E dados nacionais, né, não tem nada a ver com lúpus, mas dados aqui do Brasil, demonstram que menos de 50% das gestações são planejadas. Infelizmente, isso acaba aumentando ali o risco de complicações para a gravidez, principalmente pensando naquele tripé que eu mencionei anteriormente. É muito comum a paciente apresentar pré-eclâmpsia na gravidez, né? Os dados são conflitantes na literatura, variam ali de 7,5%, que é perto da população geral, que é pouco provável, para 35%, que é um pouco demais. Talvez os dados do PEDERNEST de 22% sejam os mais fidedignos, algo em torno de 20%, 25% das pacientes têm pré-eclâmpsia. E muitas acabam tendo hipertensão crônica, principalmente as pacientes que têm nefrite. Agora, a grande pergunta é, como que eu diferencio a pré-eclâmpsia e a nefrite se as duas se manifestam com hipertensão e proteinúria? Rapidamente aqui, né, só para lembrar, na pré-eclâmpsia é comum a creatina ficar normal, mas ela pode subir na nefrite lúpica, mas não é obrigatório. O ácido úrico está aumentado na pré-eclâmpsia, na nefrite lúpica não está alterado. O complemento sérico, que é um marcador de atividade do lúpus, está normal na pré-eclâmpsia e normalmente baixo na nefrite. No entanto, o complemento ele aumenta fisiologicamente na gravidez. Então, eu posso ter, por exemplo, a nefrite lúpica baixando o complemento, a gravidez subindo o complemento e ele ficar dentro de um valor normal, o que acaba dificultando o nosso diagnóstico. O anti-DNA é positivo nas pacientes com nefrite lúpica, não tem alteração na pré-eclâmpsia, pode ter anticorpo antifosfolipídio ou não, isso não é uma obrigatoriedade. E o sedimento urinário, né, a gente vai olhar aquele dismorfismo eritrocitário, ele é característico da nefrite lúpica, mas não é um achado obrigatório. A apresentação, a pré-eclâmpsia se apresenta depois de 20 semanas de gravidez, obrigatoriamente, enquanto a nefrite lúpica pode ser em qualquer idade estacional, mas basicamente são esses marcadores que nós utilizamos, o ácido úrico, o complemento, o anti-DNA, o sedimento, como diferenciação ali das duas situações. Mas, como eu falei, todos esses achados aqui acabam tendo sempre uma ressalva ali, né? Que não pode nem sempre estar presente, a gravidez pode modificar. Então, essa diferenciação aqui ela é muito difícil. Mas, atualmente, a gente passou a utilizar, além desses marcadores, a relação de FLIT-PRGF, que é um marcador sérico de pré-eclâmpsia. Esse aqui foi minha tese de doutorado. Mas, resumidamente, é um marcador no sangue que altera nas pacientes com pré-eclâmpsia e os pacientes com lúpus apresentam o mesmo padrão. Mas, resumidamente, é um diagnóstico diferencial muito difícil quando a paciente tem ali hipertensão e proteinúria no terceiro trimestre. O que a gente precisa fazer com esses pacientes? O tratamento habitual, a gente vai considerar as interrupções, a idade estacional de interrupção da gestação, da mesma forma que uma paciente que não tem lúpus, exatamente igual, o tratamento também é exatamente igual, uma paciente sem lúpus. O que a gente faz é dar o AS para todas as pacientes com lúpus para tentar reduzir essa incidência de pré-eclâmpsia. Outra modificação, outra alteração bastante comum seria o bebê pequeno para a idade estacional, né, com crescimento intrauterino restrito, o CIUR,
que é muito frequente nas pacientes com lúpus. Na nossa série do Pedernesto, 18% da coorte era pequeno para a idade estacional, sendo que 19 deles eram pequenos de forma grave, né? As pacientes com história de nefrite tinham mais chance de ter um bebê com restrição de crescimento, o que acaba aumentando ali o risco até de óbito intraútero e até de prematuridade. O que a gente faz para evitar isso? A gente faz um rastreamento com ultrassom Doppler mensal, iniciado com 26 semanas, e a gente também interrompe a gravidez, né? Usa os critérios de acompanhamento e interrupção da mesma forma que pacientes sem lúpus. O parto prematuro já foi descrito em até 40% dos pacientes com lúpus. A nossa série de Pedernesto são 33%. Então, é uma incidência muito alta de parto prematuro e é maior em pacientes com nefrite ativa, como eu já tinha mencionado anteriormente. Vai lembrar que grande parte é iatrogênica. O que é isso? É aquela paciente que faz uma pré-eclâmpsia ou faz uma hipertensão grave e a gente acaba tendo que interromper a gravidez antes do tempo por causa dessa complicação. Ou então, por exemplo, eu tenho uma restrição de crescimento grave, que o bebê está com sofrimento, que eu preciso fazer o parto antes do tempo. Outra causa seria a bolsa rota, né, RPMO, que eu vou mencionar no próximo slide, uma causa muito frequente de parto prematuro nas pacientes com lúpus. E lembrar que a gente tem que prescrever betametasona se a gente for fazer um parto prematuro na paciente com lúpus. É um erro muito comum as pessoas pensarem, mas ela já está usando prednisona, muito corticoide, e essa paciente ela não precisa de corticoide. Precisa sim, porque eu falei que a prednisona não cruza a placenta. Quem cruza a placenta é só a beta e a dexametasona. Então, a gente suspende a prednisona que a paciente estava usando, usa a betametasona para maturação pulmonar fetal, igual a gente faz normalmente. Depois de 2 dias, a gente volta para a prednisona. A RPMO, né, a bolsa rota, foi uma tese de doutorado também de uma outra médica lá, do Pedernesto, com mais de 200 estações, nossa série, quase 30% das pacientes bolsa rota, né, sendo que 12% bolsa rota pré-termo. A bolsa rota pré-termo foi responsável por 37% dos partos prematuros, que é muita coisa, e também estava associado com o uso de azatioprina, imunossupressor. Uma das teorias que seria a imunossupressão levaria a uma possibilidade maior de contaminação da cavidade amniótica, e também paciente com uma doença mais curta, né, ou que tiver algum tipo de infecção durante a gravidez. Isso estaria associado a maior risco de bolsa rota para esses pacientes. O bloqueio cardíaco congênito nas pacientes com lúpus é um evento extremamente raro, mas as pessoas adoram, principalmente prova de residência, ficar o tempo inteiro, mas é um evento muito raro. A gente teve pouquíssimos casos lá no Pedernesto, apesar de ter uma série de muito grande de pacientes com lúpus. Só 2 ou 3% das pacientes que são portadores de anti-RO ou anti-LA que vão ter esse bloqueio cardíaco congênito. Esse risco aumenta para 17% das pacientes que tiveram bloqueio anteriormente, né? O período mais frequente de bloqueio é entre 18 e 24 semanas, nunca tendo sido descrito após 28 semanas, e ele pode se manifestar com bloqueio atrioventricular, de primeiro grau, segundo grau, Morbitz 1 ou 2, ou mesmo um BAVT. De todos os BAVTs intraútero ou neonatais, 80% até 95% deles são causados por anti-RO/anti-LA, mesmo que a paciente não tenha doença. Quando a paciente tem um bloqueio cardíaco congênito, a mortalidade do bebê é muito alta. Então, é um evento raro, mas com uma alta taxa de mortalidade. Esse aqui é um estudo francês de 214 casos de bloqueio cardíaco congênito, quase todos diagnosticados intraútero ainda. A idade estacional média desse diagnóstico foi com 23 semanas e, infelizmente, quase todos eram BAVT. Poucos tinham ali um bloqueio de segundo grau ou primeiro grau. O que estava associado ao óbito neonatal e óbito fetal seria o parto prematuro. O bebê já tem um bloqueio cardíaco, nascer antes do tempo é pior ainda para ele. Ou a hidropsia fetal, que é a anasarca do feto, né? Que a gente chama de hidropsia fetal, que demonstra que o bebê tem insuficiência cardíaca. Após o nascimento, nessa série francesa aqui, 80% dos bebês precisaram de marca-passo e quase 12% acabaram falecendo logo após o nascimento. Então, como eu falei, é um evento raro, mas que, quando acontece, é muito grave.
O que a gente faz? É a cardiografia fetal com Doppler, entre 16 e 32 semanas, das pacientes com anti-RO positivo, para rastrear ali se você está vendo ali um bloqueio cardíaco, né? Se você está vendo um bloqueio de segundo grau, você ainda consegue fazer um tratamento com betametazona para tentar evitar um BAVT, bloqueio de terceiro grau, mas se já bloqueou tudo, é um BAVT, não tem benefício fazer qualquer tipo de tratamento, né? A imunoglobulina já foi tentada, não funcionou também, mas basicamente o que o bebê precisa é, ao nascer, botar um marca-passo ou fazer o transplante. Para paciente que teve um bloqueio cardíaco congênito na gravidez anterior, a hidroxicloroquina previne a recorrência do evento. O lúpus neonatal, que não é um bloqueio cardíaco congênito, ele é muito mais comum, mas as pessoas deixam ele meio de lado. O mais comum é o rash ali, como a gente pode ver aqui, ó, que são basicamente as lesões de fotossensibilidade igualzinho da mãe. É comum também as pessoas que não estão acostumadas a pensar, o bebê tem lúpus igual a mãe. Isso não é verdade, é porque o anti-RO ele passa a placenta, fica ali na circulação do bebê, quando ele nasce, ele fica lá com aquele anticorpo da mãe, e aí a mãe vai lá levar para dar banho de sol e aí aparecem essas lesões aqui igual do lúpus, mas depois de um tempo ela acaba sumindo aqui. Ó, isso aqui é a primeira lesão, isso aqui é 2 meses depois, como ela some, não deixa nenhuma cicatriz. Também pode ter alteração de prostituição hepática e alterações hematológicas, como anemia, neutropenia e trombocitopenia. Então, o lúpus, como eu falei, é o carro-chefe, é o que a gente mais estuda, é a doença autoimune mais frequente que a gente trabalha. E a outra importante seria a síndrome de fosfolipídio, né? Uma doença autoimune que tem como característica a trombose vascular, seja venosa ou arterial, e também complicações obstétricas, né? Que é aquela doença que eu falei que é a interface entre o reumatologista e o obstetra. É causada por uma família de autoanticorpos que vão se ligar a um fosfolipídio, né? O epítopo do fosfolipídio, ou mesmo até vai se ligar a proteínas, e tem uma prevalência e incidência desconhecida, né? Mas sabe-se que 5% da população saudável acaba tendo algum anticorpo positivo em valores baixos, né? Então, achar um antifosfolipídio na população não significa ter doença. A maior parte não vai ter nada. Só que 35% das pacientes com lúpus acabam tendo esse anticorpo positivo, aí sim tem uma incidência maior de doença. Isso aqui é um slide da fisiopatologia. Não vou entrar em detalhes aqui, vou passar só para ter uma ideia. Basicamente, o que a gente precisa lembrar aqui é que a fisiopatologia na gestação, isso aqui é uma placenta, né? É extremamente complexa, mas basicamente o anticorpo antifosfolipídio vai impedir o desenvolvimento do trofoblasto, né? Que é aquela célula que vai transformar na placenta depois. Ele impede ali, ele tem efeito antiangiogênico de proliferação da placenta e ele, às vezes, até induz a apoptose do trofoblasto. Esse caminho, essa fisiopatologia da síndrome de fosfolipídio, é muito similar à da pré-eclâmpsia. Isso acaba justificando por que muitas pacientes com síndrome de fosfolipídio acabam desenvolvendo pré-eclâmpsia, muitas vezes precoce e extremamente grave, né? O diagnóstico de SAF, a gente tem uma parte clínica, que é a trombose venosa ou arterial esclerovasculite, ou o critério obstétrico, né? E eu não vou entrar aqui nos critérios diagnósticos das doenças reumatológicas, como eu falei, de um modo geral, elas já vêm com diagnóstico, mas nesse caso aqui é a gente que faz o diagnóstico muitas vezes, porque às vezes a paciente só tem essa manifestação obstétrica. O que a gente tem como critério, que acaba sendo também as manifestações clínicas mais frequentes, seria a morte de um feto morfologicamente normal com mais de 10 semanas. É muito comum que essa morte seja por restrição de crescimento intrauterino, uma pré-eclâmpsia grave com menos de 34 semanas, ou 3 abortamentos antes de 10 semanas, excluindo causa cromossomial ou materna. Então, são essas as 3 manifestações mais frequentes das pacientes com lúpus, ou com SAF, desculpa. Além da manifestação clínica, eu preciso de um critério laboratorial. Eu tenho 3 anticorpos que estão associados à doença. Existem mais anticorpos antifosfolipídio, mas esses são os considerados patogênicos. Aí seria anticardiolipina, IgG ou IgM em títulos moderados a altos, ou seja, maior que o valor de 40. A anti-beta-2-glicoproteína 1 também IgG e IgM, também em títulos altos. E o lúpus anticoagulante positivo. Você pode ter apenas um deles, pode ter 2 ou até mesmo os 3,
O que a gente sabe na parte clínica é que os 3 positivos pioram o prognóstico. Na obstetrícia, isso é meio questionável, né? O lúpus anticoagulante parece ter mais associação com o evento obstétrico. Alguns trabalhos mostram que quem tem tudo positivo acaba tendo uma gestação um pouquinho pior. O tratamento para a SAF a gente faz para paciente com aborto recorrente sem trombose, AS com heparina molecular. A marca mais famosa é o Clexane, mas pode ser qualquer heparina de baixo peso molecular, de forma profilática. Morte fetal tardia ou parto prematuro por pré-eclâmpsia grave, a gente usa obrigatoriamente a AS com heparina profilática, não tem opção só do AS. E na paciente com história de trombose, normalmente ela já vem anticoagulada com a varfarina. Os pacientes com SAF não usam muito anticoagulantes orais novos, né, como, por exemplo, a rivaroxabana, que é o Xarelto. Só que a varfarina não pode ser usada na gravidez. A gente troca para heparina terapêutica plena, né? Como eu mencionei, o varfarin cruza a placenta, né? Aí você tem a embriopatia varfarínica, que é uma malformação, você tem uma alteração na ponte nasal do bebê exposto a isso, e pode ter hemorragia fetal também. Então, por isso a gente não usa na gravidez. Qual é o problema? É o efeito prolongado, né? A varfarina, mesmo que você suspenda hoje, o seu efeito dura ali 3, 4 dias. Então, para a gente que tem uma possibilidade de parto iminente, a gente acaba sendo muito ruim usar a varfarina, porque se a paciente, mesmo que eu suspenda hoje e a paciente tem trabalho de parto amanhã, ela vai estar anticoagulada ainda. E até o próprio bebê vai estar anticoagulado porque ela cruza a placenta. Os novos anticoagulantes, como a rivaroxabana que eu mencionei, mas também os outros anticoagulantes orais, têm poucos dados de gestação, mas aparentemente há um risco maior de abortamento e malformação com rivaroxabana, então a gente não usa. Então, o anticoagulante de escolha na gravidez é a heparina, né? E por último, não há benefício de corticoide nas pacientes com SAF. As pacientes que não são tratadas, você dificilmente tem uma gravidez com sucesso, né? Você tem um resultado de mais ou menos 15%, mas depois que você acerta o diagnóstico e acerta o tratamento, você tem uma chance de sucesso de 75%, 80% na gravidez com tratamento adequado, o que é muito próximo da população geral. Mesmo assim, as pacientes com SAF, elas continuam apresentando muita pré-eclâmpsia, muito crescimento intrauterino restrito, então continua sendo uma gravidez de alto risco, não é basicamente acertar ali o tratamento que está tudo bem, lá vai deixar ela fazer o pré-natal na unidade básica de saúde, não é bem assim. O prognóstico da gestação é pior nas pacientes que têm trombose vascular. Ela tende a ser pior do que as pacientes com manifestação só obstétrica, que é um pouco esquisito, mas é assim que funciona. A paciente com trombose arterial ou venosa, quando ela engravida, ela tende a ter a gravidez mais complicada. E o perfil de autoanticorpos parece influenciar o resultado. Como eu mencionei ali, aparentemente, o lúpus anticoagulante é o mais potente, com papel ainda dos 3 anticorpos como piores, né, para a gestação. Essas 2 doenças, como eu falei, são as que eu vou falar mais. As outras eu vou falar rápido. Aqui, se for muito rápido, alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar depois, desculpa. É só porque essas outras doenças são menos estudadas e têm menos dados. A artrite reumatoide é a doença inflamatória crônica, que manifesta principalmente com sinovite inflamatória, com destruição da cartilagem, erosão óssea e deformidade articular. Você pode ter ali como manifestação extra-articular com nódulo reumatoide, vasculite e acometimento pleuropulmonar, mas, de modo geral, a gente tem aquela famosa mão da artrite reumatoide com muita deformidade articular na paciente que não foi tratada. A artrite reumatoide é extremamente comum na população geral, ela tem uma prevalência de 0,5% a 1%. Só que normalmente acomete paciente com mais de 40 anos. É uma doença mais comum em mulher do que homem, mas acomete paciente com mais de 40 anos. Então não é tão comum assim encontrar gravidez em paciente com artrite reumatoide, por mais que seja uma doença mais frequente que o lúpus. Só que o lúpus acomete pacientes mais jovens. Em relação à gestação, muita gente diz que a artrite reumatoide não causa qualquer tipo de complicação para a gestação. Alguns autores dizem que aumenta o risco de hipertensão materna no CIU, mas de longe não dá nem para comparar com lúpus ou SAF, por exemplo. Inicialmente acreditava-se que 90% das pacientes com artrite reumatoide melhoravam os sintomas durante a gestação, se pode até suspender o tratamento dela. Isso era um conhecimento um pouquinho antigo, lembra que eu falei lá da fisiopatologia, que seria um desvio da resposta
para TH2, isso melhoraria a artrite reumatoide. Os estudos prospectivos não confirmam essa informação de 90%. Só que 60% acaba melhorando, ou seja, mais da metade. Eu lembro de uma paciente que usava 3 medicações, ela tinha uma dor absurda na mão, ela acabou engravidando sem querer, ela estava tendo um processo de troca de medicação, ela engravida sem querer, e aí ela fala que a melhor coisa que aconteceu para ela foi a gravidez, que ela não precisava tomar nenhuma medicação e a mão dela ficou ótima. Então ela não precisou de nenhum tratamento na gravidez, porém, depois que a bebê nasceu, foi a tragédia, porque voltou tudo numa avalanche ali. Então até 50% apresentam atividade após o parto, né? Então é bom apenas durante a gravidez. Paciente com fator reumatoide positivo e o anti-CCP, que são os anticorpos associados à artrite reumatoide, têm maior chance de ativar na gestação. E as pacientes que suspendem o anti-TNF, né, aquelas medicações que eu já mencionei, os biológicos, também justifica ativação. Eu já mencionei do cuidado do uso de anti-inflamatório no terceiro trimestre, que a gente não deve usar para não fechar o canal arterial. E quando a gente vai falar de tratamento de artrite reumatoide, a gente divide em DMARDs, que são doenças, drogas modificadoras da atividade da doença. A gente divide em sintéticos e biológicos. Sintéticos, a gente pode usar sulfasalazina e hidroxicloroquina, mas não pode usar metrixato e leflunomida, que são os tratamentos iniciais da paciente com artrite reumatoide, né? Então a gente acaba tendo que tentar trocar essa medicação, ou várias vezes chega a paciente lá no pré-natal e já tomando a medicação que a gente tem que suspender rapidamente. Os biológicos, a gente pode usar o certolizumab, que eu mencionei anteriormente, que não cruza a placenta, mas eu posso utilizar outros anti-TNFs, como infliximab, etanercept, adalimumab ou golimumab. Esses são os mais utilizados. Outras medicações para artrite reumatoide acabam tendo poucos dados na literatura, a gente tem que suspender na gravidez. A síndrome de Sjögren é uma doença articular menos grave, porém ela tem classicamente a queixa de ceratoconjuntivite seca, né? A síndrome seca, que é chamada. A gente tem muita xerostomia, xeroftalmia, né? Secura na boca, secura nos olhos. Essas securas são tratadas igualmente na gravidez, com colírio ou chiclete para aumentar a produção de saliva. Ela normalmente está associada a outra doença autoimune, comumente o lúpus e a artrite reumatoide. Então, tem poucos dados na literatura sobre a doença primária. Aparentemente, sem priori clínica, mas o que a gente precisa saber da síndrome de Sjögren? 80% das pacientes possuem anti-RHO ou anti-LA positivo. Portanto, a gente tem que pensar que ela tem um risco aumentado para lúpus neonatal. Então, a doença em si nem dá muito trabalho para a gente, mas o bebê pode ter um bloqueio cardíaco ali ou um lúpus neonatal. Aí é isso que a gente tem que ficar de olho. A esclerose sistêmica é uma doença do tecido conjuntivo, caracterizada por fibrose cutânea, dano vascular e disfunção cardiopulmonar do trato gastrointestinal e renal. Ela tem aquela face muito característica, e também alterações nas mãos muito características, e você não tem uma piora muito importante durante a gestação. 60% mantém a doença estável e 20% tem melhora da doença durante a gravidez. Só 20% apresenta piora. Então, você acaba tendo uma melhoria do fenômeno de Renault e das úlceras digitais, e pode ser pior de lesão cutânea e até do refluxo gastroesofágico. Mas aí não se sabe se o problema, às vezes, era só da própria gravidez, esse refluxo gastroesofágico, ou se ele realmente piorou a doença de base. A crise renal esclerodética, que é uma forma extremamente grave da esclerose sistêmica, ela não é comum na gestação, né? Qual é a chave ali, o ponto mais importante da esclerose sistêmica? Muitas pacientes têm hipertensão arterial pulmonar por causa dessa fibrose pulmonar. E a hipertensão arterial pulmonar está associada a uma mortalidade materna de até 50%. É exatamente isso. Os pacientes com hipertensão pulmonar, metade delas morre na gravidez. Então, elas têm a gestação contraindicada. Inclusive, né, no país, ele é muito restritivo em relação à interrupção voluntária da gravidez, mas esse é um dos casos que, por exemplo, eu posso indicar interrupção da gestação, na hipertensão arterial pulmonar, pelo risco de vida materna. As espondiloartrites são doenças que acometem a coluna vertebral, é um grupo, né, um pouco heterogêneo,
e pode acometer também sítios extra-articulares, como pele, olho, né, nas famosas uveites, e também até o intestino, como por exemplo na doença de Crohn, ela pode ter acometimento da coluna. As mais comuns, principalmente para a gente, é a espondilite anquilosante e artrite psoriásica. Tem pouquíssimos dados na literatura e a maior parte não tem muita influência da doença. A doença não ativa muito na gravidez, a conativa é muito leve, né? Esses pacientes normalmente são tratados com anti-TNF, igual artrite reumatoide, e o trabalho mostrou que a suspensão do anti-TNF, né, o pessoal ficava com medo de suspender a medicação, está associado com a ativação da gestação. Mas, de um modo geral, a espondiloartrite, principalmente espondilite anquilosante, não dá muito trabalho durante a gravidez. As vasculites são doenças vasculares, né, o próprio nome já diz, que resulta em dano inflamatório no vaso. As vasculites, de modo geral, têm um pico de doença após 40 anos e, diferentemente das outras doenças reumatológicas, elas são mais comuns em homens, exceto pela doença de BC e arterite Takayasu. Então, essas acabam sendo as doenças e mesmo assim são doenças muito raras. Então, a gente conta ali quantas pacientes a gente acaba tendo dessas doenças. No BC, 30% só entra em atividade, quer dizer, é um número razoável, mas 30%, a maior parte acaba não tendo piora da doença. E a artrite Takayasu a gente acaba também não tendo piora da doença. Porém, a gente tem, nesses casos, muitas chances de hipertensão pulmonar, que aí entra naquele mesmo raciocínio, hipertensão arterial pulmonar, que entra no mesmo raciocínio da esclerodermia, doença renovascular e às vezes até insuficiência renal, ou mesmo insuficiência aórtica. Então, não é que a arterite Takayasu vai piorar durante a gravidez. Só que a paciente pode ter tanto dano vascular por causa da doença a longo prazo, que essas complicações que acabam tornando a gravidez dela mais grave. Para quem já viu a artrite Takayasu ou já leu sobre, sabe que é muito comum um descontrole pressórico, é aquela doença que você tem que medir a pressão nos 4 membros, porque muitas vezes um dos membros não é palpável, você não consegue palpar o pulso, e aí você tem um membro com hipertensão e outro membro com pressão normal, que é bem doido para você conseguir controlar. E é muito comum a restrição de crescimento. Então, na artrite Takayasu, tem que pensar nas doenças da própria doença de base, de distúrbios hipertensivos e crescimento intrauterino restrito para os bebezinhos. E as miopatias inflamatórias, seria polimiosite e dermatomiosite, as mais comuns, tem algumas outras, mas são mais raras, que elas são caracterizadas por elevação de enzima muscular, muito característico CK e também o LDH, e fraqueza proximal, né, que é a queixa clássica que o paciente não consegue pentear o cabelo ou escovar o dente. São pouquíssimos dados na gravidez, a partir de 7 casos, e ninguém sabe muito bem se ativa ou não na gestação, então fica meio em cima do muro nesses casos. Então, como eu falei, eu passei mais rápido nas últimas doenças, principalmente porque muitas delas não têm muito dado na literatura. Mais uma vez eu abro ali para discussão depois, mas eu vou só aqui passar nessa parte final da aula como é que a gente raciocina, né, quando a gente está ali nesse ambulatório de trombofilia e autoimunidade, como é que a gente funciona, como é que a gente raciocina vendo uma paciente com uma doença clínica bastante importante. Então, a primeira coisa, quando ela chega no pré-natal, eu avalio se há alguma medicação teratogênica em uso para ver se eu faço uma troca imediata. Eu faço uma avaliação laboratorial para ver a atividade da doença. Por exemplo, no lúpus eu faço um anti-DNA e complemento para todas as pacientes. Eu solicito anticorpo antifosfolipídio, principalmente em pacientes com lúpus, porque eu sei que isso piora o resultado gestacional do paciente. Todas as pacientes com doença autoimune, a gente pede um anti-RU, anti-LA para ver se ela tem um risco de bloqueio cardíaco congênito no bebê. E também peço ali uma proteinúria de 24 horas, né, para ver se por acaso ela tem um dano renal e já tem ali uma doença, uma perda de proteína na urina que vai atrapalhar ali meu raciocínio mais à frente ao longo do pré-natal. Né? E, obviamente, eu faço uma análise clínica se a paciente tem alguma atividade de doença clínica, né, além da atividade laboratorial. Vale mencionar, né, aquilo que eu falei antes, que o complemento ele sobe fisiologicamente na gravidez
e que o VHS está alterado fisiologicamente na gestação. Então, ele é um marcador que o reumato adora e que ele é perdido na gravidez como marcador de atividade. Então, não serve para nada, a gente fica perdido ali, a gente joga fora esse resultado quando alguém pede um VHS para ver, por exemplo, se o lúpus está ativo. Além disso, a gente tem os raciocínios específicos de cada doença. Por exemplo, no lúpus, o ideal é iniciar o pré-natal com pelo menos 6 meses de remissão da doença. Como já mencionei, isso diminui a chance de atividade do lúpus. Na SAF, os pacientes com hipertensão arterial pulmonar, principalmente pacientes que têm múltiplos tromboembolismo pulmonar, ela deve ter a gravidez desaconselhada, assim como hipertensão descontrolada ou a que acabou de ter uma trombose, porque a gravidez é uma doença que aumenta o risco de trombose, logo ela deve ter um intervalo entre a trombose e a gestação. Na esclerodermia, aí também vale para artrite Takayama, eu preciso de um eco transtorácico para avaliar a possibilidade de hipertensão arterial pulmonar e, em alguns casos, infelizmente, até mesmo indicar ali a interrupção terapêutica da gravidez para que a paciente não venha a ter risco de vida posteriormente. Aí eu começo a ter um raciocínio direcionado para cada doença. Por exemplo, a artrite reumatoide acaba que a gente tem uma análise mais clínica da paciente e eu não tenho nenhum marcador sanguíneo que eu utilizo para avaliação de atividade. O acompanhamento, a gente tem que avaliar os sinais de atividade da doença ao longo do pré-natal, então acaba que nós, obstetras, a gente acaba aprendendo muito com o reumatologista, eu examino a articulação, óbvio que não tão bem quanto o reumatologista, mas com uma certa segurança. E lembrar que alguns sintomas de gravidez podem confundir, sinais e sintomas de gravidez podem confundir com atividade. Por exemplo, o cloasma gravídico pode confundir com racho malar do lúpus. É muito comum o inchaço das mãos da paciente no fim do pré-natal, mas aquilo aí não necessariamente é uma artrite. Então, tem que ter essa noção ali, né, desses sintomas, sinais e sintomas que acabam cruzando ali um com o outro, com a atividade da doença. Pedir avaliação laboratorial específica, buscando ali também a atividade da doença, de acordo com o que deve ser solicitado para aquela doença específica. E, mais uma vez, lembrando dessas alterações laboratoriais que eu acabei de mencionar, que podem confundir a interpretação dos resultados. O eco fetal deve ser feito a partir de 18 semanas até mais ou menos 28 e 30, se o anti-RO for positivo, para rastrear aquele bloqueio cardíaco congênito, como eu mencionei, e buscando um crescimento intrauterino restrito, né, um CIUR, que muitas vezes é uma doença silenciosa, a gente faz um ultrassom com Doppler mensal a partir de 26 semanas para as doenças com vasculopatia. Então, as principais seriam lúpus, SAF e as vasculites. O parto e a amamentação é muito comum aos pacientes, e até ultimamente acharem que pacientes com doença têm como melhor indicação a cesariana. Isso não é verdade. O parto vaginal é melhor para esses pacientes, até porque muitas delas têm um risco aumentado de trombose e a cesariana tem um risco dobrado, 4 vezes maior de trombose que o parto vaginal, sem contar que você tem um processo inflamatório muito maior do que, por exemplo, na cesariana em comparação ao parto vaginal. A gente só vai interromper a gestação antes do termo, então a paciente deve chegar ao termo em todas as doenças reumatológicas se tiver pré-eclâmpsia, restrição de crescimento e sofrimento fetal. Como eu falei, a gente vai ignorar que ela tem lúpus e vai fazer a interrupção da mesmo critério de uma paciente sem lúpus. Ou, como eu falei, que é uma situação muito excepcional se a paciente tiver uma atividade da doença de difícil controle ou com necessidade de usar uma medicação que possa fazer mal para o bebê. A amamentação, dentre as medicações imunossupressoras, ela está liberada nas pacientes usuários de azatioprina, mas os pacientes com microfilato mofetil, methotrexate e ciclofosfamida também não podem amamentar. Eles têm poucos dados em relação ao uso de biológicos na amamentação. O certolizumab é o único que é liberado, ele não passa nem na placenta nem no leite, então pode ser utilizado, é um anti-TNF, então dá para usar, por exemplo, artrite reumatoide e espondilite nesses casos. E a gente, nas pacientes anticoaguladas, a gente suspende 12 horas antes do parto a anticoagulação, que é profilática, e a paciente com anticoagulação plena, né, ou terapêutica, ela deve ser suspensa 24 horas antes do parto. Lembrar que a paciente usuária crônica de corticoide pode fazer aquela insuficiência suprarrenal no momento cirúrgico, então a gente faz aquela profilaxia com hidrocortisona no momento do parto.
e doses maiores que 40 ml de prednisona vão acabar contraindicando a amamentação, porque aí começa a passar pelo leite. E por fim aqui são slides rápidos, mas só para demonstrar a importância que eu mencionei do planejamento familiar, né? Isso é tão importante que o Colégio Americano de Reumatologia ele fez um guideline sobre medicina reprodutiva em doença reumatológica, veja só. Então, é o reumato falando de ginecologia e obstetrícia. Por quê? Isso é fundamental para eles precisam, para eles e para a gente também, né? Mas assim, talvez a grande foco, a grande palavra da aula inteira seria planejamento. Isso é o mais importante. A contracepção efetiva, então, ela é necessária para evitar a gestação não planejada, pelo risco de piorar a doença de base, resultado gestacional adverso e teratogenia, como eu já mencionei que podem ocorrer nessas gestações não planejadas. A maior parte das pacientes com doença reumatológica não utiliza contracepção de alta eficácia, e tem vários estudos mostrando isso, mesmo em países desenvolvidos. Inclusive, há trabalhos mostrando que não há diferença se a paciente usa uma medicação teratogênica ou não, se ela vai utilizar uma medicação, se ela vai usar um método contraceptivo de alta eficácia ou não. E aí, qual seria a maior restrição que a gente tem? O estrogênio, a gente não pode utilizar em pacientes com SAF, pelo risco de trombose, ou em pacientes com lúpus moderado a grave, também pelo medo de risco de trombose, mas também pelo medo de ativar a doença. Outras restrições que nós temos seria a medroxiprogesterona, que é a progesterona de 3 em 3 meses, pode acelerar a perda de massa óssea, então não está indicado em pacientes com osteoporose ou osteopenia, e o microfenilato confetil ele pode reduzir o nível sérico de estrogênio e progesterona. Então, essas são as restrições. Então, como eu falei, né, existe um guideline do Colégio Americano de Reumatologia, que ele coloca ali quais são os tipos de anticoncepcional de alta eficácia, baixa eficácia, para você ver a importância desse planejamento para essas pacientes. Então, resumidamente aqui, aquilo que eu acabei de falar, se a paciente tem anticorpo antifosfolipídio positivo, não pode estrogênio, preferencialmente ela vai usar DIU, mas pode usar anticoncepcional de progesterona. Se ela não tem anticorpo antifosfolipídio e a paciente não tem lúpus, aí ela pode usar tudo sem restrição nenhuma, de modo geral. Se ela tem lúpus com doença de baixa atividade, ela até pode usar anticoncepcional combinado, mas se a doença for de alta atividade, aí ela não usa nenhum anticoncepcional combinado. E aquelas outras restrições que eu falei da osteoporose e do microfenolato. Então, isso aqui acho que ressalta bastante a importância ali do planejamento da gestação para essas pacientes. Então, eu vou terminar aqui com 2 propagandas rápidas. Primeiro, nós temos o nosso livro de rotina hospitalar do Hospital Pedro Ernesto, que ele é disponível gratuitamente, né, no site da UERJ, da editora da UERJ, que é eduerj.uerj.br. E lá você tem, por exemplo, a parte de lúpus e gravidez, trombofilia e gestação. Então, grande parte do que eu falei hoje vai estar escrito aqui, caso vocês queiram consultar. E, por último, aqui, eu queria convidar vocês, não diretamente, a não ser que tenha uma gestante ou uma puérpera aqui no grupo, mas se vocês puderem divulgar essa pesquisa para mim, nós estamos participando de uma pesquisa sobre assistência obstétrica durante a pandemia de Covid-19. É um estudo multicêntrico, tem mais de 20 países participantes. Isso é um questionário para paciente, e a gente queria saber o que foi afetado por causa da pandemia para tentar melhorar a nossa assistência. O site seria esse aqui, qualquer coisa alguém pode me mandar depois uma mensagem que eu mando, mas é bit.ly/Cocum, que é o nome do estudo, Cocum BR, que seria o Cocum brasileiro, né? Aqui no Brasil. Bom, é isso, gente. Obrigado aí. Desculpa algumas partes terem sido um pouco corridas. Caso tenha alguma dúvida, estou à disposição aqui para perguntas. Guilherme, muito obrigada pela sua aula. Realmente é um tema muito complexo e difícil. Você consegue ver o chat aí, que mandaram uma pergunta grandinha? Acho que vai ser mais fácil você ler. Sim. Tá, deixa eu ver aqui. A primeira pergunta aqui seria, caso a paciente não saiba que é portadora de artrite Takayama,
e tem pré-eclâmpsia, como é que você suspeita? Ou se teria uma clínica bem definida, né? A artrite Takayasu, ela basicamente se manifesta com hipertensão e perda de pulso, né? Às vezes você acaba não tendo esse diagnóstico realmente. É comum acometimento subclávia, então a paciente acaba perdendo pulso em um dos braços. Se a paciente não for medir a pressão nos dois braços, acaba o diagnóstico passando, mas é muito comum. Às vezes alguém mede o braço direito, às vezes no braço esquerdo, e aí vê que tem dificuldade de palpar desse lado. Além disso, a artrite Takayasu pode dar uma hipertensão muito grave. E aí, por exemplo, se ela chega ali com uma parte de história de pré-eclâmpsia, você acaba, na pré-eclâmpsia é comum você melhorar a hipertensão logo após o parto. Faz o parto, melhora a hipertensão. E aí o Takayasu não vai melhorar. Vai é muito cometido, ou então o TC, anjo TC, ou anjo de ressonância, mostrando a oclusão desses vasos característicos, né? Tronco da base, ou ou até mesmo a aorta. Mas se a paciente não tem um diagnóstico, é um diagnóstico bem difícil. E se ela já tem um diagnóstico, piora a hipertensão, às vezes é só doença de base, às vezes é pré-eclâmpsia. Muitas vezes, na dúvida, a gente faz o parto e vê o que sobrou ali. Se melhorar, é pré-eclâmpsia, se não melhorar, é Takayasu, infelizmente. O Takayasu não tem um marcador no sangue tão bom como o lúpus. Quer dizer, do lúpus nem é tão bom assim, mas enfim, não tem nenhum marcador do sangue que vai mostrar que a doença está ativa. Seria o VHS que a gente perdeu. O outro seria como seria a abordagem de paciente com doença oncológica, um portador de doença autoimune, uma vez que é recomendada a retirada do quimioterápico. Isso é uma condição bastante difícil. Se a paciente ela já está fazendo tratamento de quimioterapia, e uma quimioterapia sabidamente teratogênica, né, óbvio que quase todas são, mas algumas são mais, outras são menos, ela também pode interromper a gravidez voluntariamente no Brasil pelo risco de vida materna e até porque senão eu vou ter que suspender a medicação e isso pode piorar a doença de base. O que às vezes acontece, infelizmente, é a gente fazer o diagnóstico de câncer, às vezes de câncer de mama, por exemplo, durante a gravidez. Você fica sempre naquela situação, né? O bebê é muito prematuro, então interromper a gravidez pode levar ao óbito do bebê, mas ao mesmo tempo fazer o tratamento quimioterápico pode levar a complicação para o bebê também, e aí você tenta postergar o máximo possível, ali, atrasar um pouquinho a gravidez para fazer um parto um pouquinho mais avançado, mas dificilmente chega ao termo, né? Então, e às vezes eu já vi casos, por exemplo, que a paciente se recusou a interromper a gravidez e ela tinha uma doença muito grave, que você acaba fazendo quimioterápico mesmo com a gestação, sabendo do risco para o feto, infelizmente, que a paciente se recusou a interromper a gestação. Mas são situações bem delicadas, né? Sim. Todas essas gestações, né, com todas essas doenças que você comentou, são consideradas de alto risco, né? Tem que fazer um pré-natal de alto risco. O conceito de alto risco, ele é um conceito bem ruim, porque você é um conceito binário, ele só tem baixo e alto risco. E aí, o alto risco entra tudo, desde uma paciente com artrite reumatoide, que é uma doença que, de uma geral, não dá trabalho para a gente, até uma paciente com lúpus que pode ou não dar trabalho. Lúpus é o mundo, você pode ser o lúpus com uma doença de pele que é mais fácil de tratar que a hipertensão arterial, e pode ser paciente com dialisando, ou então você pode também tratar, você também caracteriza como gravidez de alto risco uma paciente, por exemplo, com um transplante cardíaco, ou eu estou fazendo um pré-natal de uma paciente com transplante hepático, por exemplo. É tudo alto risco. Esse conceito de baixo e alto risco, ele basicamente divide a paciente se ela pode. A paciente de baixo risco, ela pode ser acompanhada na unidade básica de saúde e até mesmo por uma enfermeira. A de alto risco, ela obrigatoriamente tem que ser acompanhada por um médico, às vezes até o próprio médico da unidade básica de saúde, mas muitas vezes o médico especialista. Então, essas gestações são consideradas de alto risco, não porque vai ter problema, mas, por exemplo, a gente, né, especialista em gravidez de alto risco, eu sei o que ela pode utilizar caso, sei lá,
artrite reumatoide dela ativar, que é uma doença que não dá muita dor de cabeça, mas se ativar, eu sei o que eu posso usar, o que eu não posso. Se ela tiver numa unidade básica de saúde, esse paciente vai ter muita dificuldade. O médico generalista não sabe essa informação. Às vezes, muito obstetra mesmo não sabe, porque não está acostumado a lidar com isso. Então, todas elas são de alto risco, porque mesmo aquelas mais simples, elas requerem um acompanhamento. Por exemplo, síndrome de Sjögren, que não dá quase nada na gravidez, o bebê pode ter um bloqueio cardíaco. Então, pode ser que eu precise de um eco fetal, pode ser que eu precise de uma UTI neonatal especializada. E aí, às vezes, o problema não é nem a doença, é o que pode resultar. Mas, sim, todas elas acabam sendo gravidez de alto risco. Tá bom, muito obrigada. Essas foram as dúvidas. Qualquer coisa a gente entra em contato com você de novo, tá? Mas muito Tá obrigada. bom, fica à vontade. Mais uma vez, caso tenha sido algo um pouco atropelado, desculpa, porque é muita informação, né? A doença reumatológica, né, é uma coisa muito grande, uma aula muito grande, mas eu tentei otimizar aqui mais para deixar o recado mais importante, né? Sobre o que a gente tem que pensar nesses casos. Então, é um prazer. Se vocês quiserem contar com a minha presença, fiquem à vontade, podem me convidar. Tá bom, muito obrigada, Guilherme. E Obrigado a todos que participaram. aos ligantes, vocês podem botar a presença agora no chat. Então, tá, já, tchau, gente. Boa Tá, noite. Guilherme, muito obrigada. Tchau. Para mim, não sei porquê. E algumas foram para todo mundo. Entendi.